Olá, bem-aventurados, filho e filha do Altíssimo, tudo bem com você? Graças a Deus, mais uma vez aqui, vamos dar prosseguimento à leitura de Mateus. Leremos hoje então o 21, não todo, tá, amigos? Do 1 ao 22, para o vídeo não ficar tão extenso e para a gente não perder algumas coisas bem legais de serem estudadas. Só relembrando, nós vimos então anteriormente a parábola dos pagamentos. Outra vez o Senhor Jesus predizendo o seu sacrifício, que era preciso sabedoria para pedir, e vimos também os cegos recuperando a visão. Hoje veremos então, Jesus é aclamado pelas multidões, o templo é casa de oração e a figueira que não deu fruto. Vamos começar? Que o Eterno tenha misericórdia de nós, nos abrace com seu imenso amor, que Ele nos ensine a sua palavra, que Ele fale aos nossos corações e que nos ensine a reconhecermos e a ouvirmos a voz dEle. Amém? Vamos lá. 21, versículo 1. Ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos e recomendou-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada com seu burrico ao lado. Desamarrai-os e trazei-os para mim. Bom, mais uma profecia então a respeito do Messias se cumprindo, né? Zacarias 9:9. Deixa eu dar uma lida aqui para vocês. O livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, ele falou assim: Alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Olha o que o profeta Zacarias falou, mais de 500 anos antes do Senhor Jesus. Eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumenta. Então, vemos aqui mais uma de tantas profecias que o Senhor Jesus cumpriu, né, para mostrar ao povo que realmente ele era o Messias, né? O Filho do Altíssimo. Então, a gente vê aqui também mais uma demonstração de toda a sua humildade, né? Mas sem perder a majestade, hein? Ele se prepara então para entrar em Jerusalém, né? Ele pede então que tragam o burrico, mas também sua mãe. Importante a gente atentar a isso, né? Nos mostrando mais uma vez toda a sua sensibilidade, né? Um cuidado em não separar o burrico, né, o animal, de sua mãe. Breve contexto histórico, amigos. Breve contexto histórico lá do que estava acontecendo lá em Israel, Jerusalém e o povo todo lá. Os judeus estavam sob o domínio dos romanos, ok? Domínio de Roma, né? E sonhavam com a liberdade. E o que eles conseguiriam com essa liberdade? O que eles precisavam e queriam tanto? Eles precisavam e sonhavam com a liberdade em não pagar mais impostos, se ver livre dos domínios de Roma também, por causa dos seus deuses, das crenças, dos hábitos romanos. Isso é que muitos ali queriam, né? Então eles esperavam o prometido, né, o Messias, que era o rei ungido, prometido lá em todo o Antigo Testamento. Eles conheciam as Escrituras, mas para muitos o Messias, né, o Senhor Jesus, não era bem o rei ungido que eles imaginavam. Mas vamos continuar. 3. Se alguém vos questionar algo, então ele manda os 2 discípulos, né, irem lá, pegar lá o animal, trazer os 2,
E aí ele continua, 3. Se alguém vos questionar algo, deveis dizer que o Senhor necessita deles, e sem demora os devolverá. 4. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. Eu li lá para vocês e aí tem mais uma citação aqui. 5. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei chega a ti, humilde e montado num burrico, um potro, cria de jumenta. Profecias que eu li para vocês, profecia que li para vocês lá no livro de Zacarias 9:9. Continuando, 6. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhes havia mandado. Trouxeram-lhe a jumenta e fizeram que trouxeram-lhe a jumenta com um jumentinho, os selaram com mantas, para cavalgar, e sobre as mantas Jesus montou. 8. Então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho. Muitos outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. Muitos claramente reconheceram ser ele o Messias prometido, Filho do Altíssimo. Só que, como ele falou, o reino dele não era deste mundo, e mais de 2000 anos se passaram, e muitos ainda também, mais tantas vezes, esperam em busca e adoram o Deus deste mundo, Deus das riquezas deste mundo. 9. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, quanto as que o seguiam, proclamavam, o que elas diziam? Falavam, Hosana ao filho de Davi, bendito seja ele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana é uma expressão grega que significa salva-nos, Vem do hebraico, que significa salva, Senhor, por misericórdia. Com o passar do tempo, tornou-se um clamor de louvor e alegria espiritual, adoração. Continuando, 10. Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam, quem é este? 11. Então as multidões exclamavam, este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré, da Galileia. O templo é casa de oração. Continuando, 12. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, era algo imenso, muito grande, ele chegava então ao pátio do templo. O que ele fez? Ele expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas, e repreendeu-os. E ele falou, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estás fazendo dela um covil de salteadores. Mudou muita coisa de lá para cá. Quantas mesas, Senhor, Jesus vai precisar derrubar para que muitos acordem. Bom, no 13, então, quando ele fala isso, a minha casa será chamada casa de oração, vós, ao contrário, estás fazendo dela um covil de salteadores. Ele citou Jeremias 7:11. Jeremias 7:11. Diz assim, este templo onde meu nome é invocado, será porventura que se tornou um covil de ladrões para vos reunirdes? Muito cuidado, eis que eu mesmo estou observando tudo isto, palavra do Senhor. Então, ele citou Zacarias, agora citou Jeremias, profeta Jeremias, que teve essa revelação aqui. Então você vê que isso era coisa muito, muito, muito antiga e que infelizmente continua acontecendo nos dias de hoje. Quase nada mudou, Então, vamos lá, vamos entender só um pouco, porque é muita coisa. O que estava acontecendo ali? Dentre outras coisas, dentre muitas outras coisas, vários sacerdotes lideravam, a corrupção institucional no templo.
Era uma corrupção então institucionalizada. Repetindo, dentre muitas coisas que estavam acontecendo ali, citar uma para vocês, para a gente entender esse contexto aqui, o que fez o Senhor Jesus ficar tão irritado a ponto de derrubar as mesas ali, e enfim, vamos lá. Os sacerdotes, ao receberem os animais para o holocausto, em vez de efetuarem o sacrifício, eles matavam apenas alguns desses animais e repassavam os outros animais para os comerciantes fraudulentos, que faziam o quê? Revendiam sucessivas vezes, movimentando grandes somas em dinheiro. Era uma das coisas que estava acontecendo ali. É como se, para ficar bem mais claro e não haver dúvida, é como se uma funerária aberta ali próximo do cemitério vendesse flores, e aí alguém compra aquelas coroas e tal para homenagem ali ao morto, e aí depois que acontece o cortejo fúnebre, o sepultamento, funcionários ali daquela funerária pulam o cemitério, pegam aquelas mesmas flores e revendem para outra família. É um exemplo, uma comparação. Estou falando para vocês do que estava acontecendo também ali, Tudo por causa de dinheiro. Mas vamos continuar. 14. Então levaram a Jesus no templo cegos e aleijados. E o que ele fez? Os curou. 15. Entretanto, quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus e as crianças exclamando no templo, o que as crianças estavam exclamando no templo? As crianças falavam, Hosana ao Filho de Deus. O que aconteceu? Revoltaram-se e indagaram a ele. Aí eles foram, com a malícia, com todo o veneno ali, com todo o ódio que eles tinham, do Senhor Jesus, de tudo que estava acontecendo na vida dos simples, dos humildes, e enfim, de pessoas que estavam acordando daquele sistema ali, maligno, que apesar de dizerem que era em nome do Senhor, não tinha nada a ver com o eterno. Eles falaram, no 16, não ouves o que estas crianças estão proclamando? Ao que Jesus lhes respondeu, sim. E vós nunca lestes dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? 17. E deixando-os, saiu da cidade em direção a Betânia, onde passou a noite. Então, mais uma vez, o Senhor combate-os, com a própria palavra, semelhantemente ao que ele havia feito lá no deserto, quando ele venceu, Satanás, utilizando a palavra. Salmos 18:2. Vamos dar uma lida aqui em Salmos 8:2, perdão. Salmo 8:2, Salmos de Davi, diz assim, pela boca das crianças e dos recém-nascidos instruístes os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. O Filho do Altíssimo, mais uma vez repetindo, combate então a malícia de seus inimigos, citando a palavra, mais uma vez. Como recém-nascido usará a boca para instruir os sábios e poderosos e silenciar os inimigos e maldosos? Fiquei pensando muito nisso. A conclusão que cheguei é que os recém-nascidos são os recém-nascidos pela revelação da nova aliança conquistada pelo Messias, das crianças também, mas os recém-nascidos, que utilizarão a boca para instruir os sábios, e poderosos, silenciar os inimigos e maldosos, são os que receberam a nova aliança, a revelação da nova aliança conquistada pelo Messias, com o seu sangue. Eu, você, todos aqueles que entenderam, e foram chamados para viver o ministério da graça. Aleluias por isso.
Por isso é fundamental, amigos, conhecermos o Evangelho da Graça, né? Estude, se alimente das palavras do Príncipe da Paz, né? Conheça-o, fale com ele. Continuando. A figueira que não deu fruto. 18. Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou. E ele falou, nada encontrou a não ser folhas, né? Aí ele falou, então nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. 20. Quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram os discípulos e exclamavam, como foi possível esta figueira secar tão depressa? 21. Então Jesus explicou-lhes, com certeza vos asseguro que se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. 22. E último por hoje, e tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Não duvidemos do poder do Eterno Pai, jamais. Esse é um dos segredos, né? Não duvidar do poder do Eterno, jamais. E acreditarmos, né, nas orações, não que haja poder na minha oração e nem naquele que faz, mas que todo o poder, toda a honra e toda a glória está naquele que ouve, né? Bom, para mim o argumento mais forte aqui, mais importante, né, nesse contexto aqui que lemos da figueira que não deu fruto, é ele explicando, ensinando o poder da fé, a vigilância com a dúvida, né, que é um tipo de areia movediça da fé, né, e o poder da palavra, né, o poder da palavra. Ele falou para a figueira, né, que não haja fruto, né, o poder da palavra e a importância da oração e o uso disso tudo, né. O Senhor está sempre nos ensinando o poder da fé, da oração, o poder da palavra, né, de acreditarmos e sermos sempre coerentes e conhecermos a sua palavra para não sermos enganados. Bom, amigos, leia mais a palavra, o conselho que dou para mim, que dou para você e para todos que amam, né? Ninguém mais vai nos enganar, ninguém mais vai te enganar se você conhecer a palavra. Medite nela, né? E você terá cada vez mais paz, fé, né? Se alimente dela e nunca terá fome, né? Principalmente de comer besteiras, comida processada, né? E envenenada por homens. No final, lembre-se, será você e Deus, você e o Criador. Vamos pensar mais nisso, né? Nessas coisas que falei, em tudo que você ouviu. Um beijo para você, que o Senhor te ilumine cada vez mais, que te abençoe, fale ao seu coração, e que você cresça cada vez mais no conhecimento, não só em estatura, no conhecimento, não somente no conhecimento dos homens, mas principalmente no conhecimento do seu Pai Celestial que te ama. Forte abraço para você e até a próxima, meus amigos.